Olá! Uva e Vinho de hoje vai trazer um programa sobre rótulos de vinhos, né? Nessa época de inverno, acho que normalmente todo mundo procura mais vinhos, as lojas, supermercados estão com mais promoções de vinhos e todo mundo fica um pouco na dúvida, de frente na prateleira de vinhos, o que significa, qual é o vinho, né? Tem uma diversidade muito grande de vinhos e cada vez mais a gente tem rótulos novos e vira e mexe as pessoas estão perguntando o que significa isso, como é que eu sei escolher um vinho, como é que é um vinho bom. Enfim, são vários detalhes. E eu vou tentar ilustrar alguns, né? Citar alguns elementos principais que estão presentes nos rótulos e o que isso significa para facilitar um pouco essa escolha de vinhos. Existem dois modelos. O primeiro seria que tem mais a ver com o velho mundo do vinho, né? Os vinhos europeus, que estão mais já conhecidos como uma história maior aí de produção de vinhos, em que você tem a denominação de origem. Você tem um tipo de vinho, ela acaba tendo uma tipicidade de vinhos que vão ser representados um pouco pela aquilo que a gente chama talvez até de terroir, mas de uma união de alguns elementos que caracterizam, que levam àquele tipo de vinho. Aquilo ali, às vezes, já foi tão consagrado que chegou-se a um modelo regulamentado que vai ser representado normalmente pela denominação de origem. Então você vai ter o vinho de Bordeaux, o vinho Côte du Rhône, o vinho de Borgonha, na Espanha, Rioja, o vinho da Rioja, o vinho... Quer dizer, isso é muito mais fracionado ainda, né? Então estou dando assim, exemplo de grandes denominações de origem, que foi consagrado um tipo de vinho e aquilo ali está regulamentado e vai para o rótulo, né? Então você vai ter lá um vinho, um Bordeaux Supérieur, um Rioja, um Ribeira del Duero. Quando as pessoas já conhecem isso, elas conseguem identificar mais ou menos qual é aquele tipo de vinho. A gente aqui na América do Sul, no chamado Novo Mundo do Vinho, não está muito familiarizado, a não ser as pessoas que já, de fato, conhecem mais de vinho, que já bebem há mais tempo, visitam essas regiões. Então, basta às vezes você citar a denominação de origem, aquilo ali vai dar uma indicação daquele tipo de vinho. Aquele vinho tinto dessa denominação de origem, ele vai ter essa uva, ele vai ser mais encorpado, menos encorpado, mais fresco, mais aromático. Aquilo ali já representa uma qualidade de vinho. Aí a gente tem também, então, o modelo da variedade, né? Da variedade de uva, que é o que a gente mais conhece aqui, não que ele não exista no velho mundo do vinho, ele está presente também, mas algumas regiões, por exemplo, como lá o modelo da denominação de origem é mais presente, é mais conhecido, então basta falar que é um Borgonha tinto para a pessoa induzir que é um Pinot Noir, ou um Borgonha branco, que normalmente é um Chardonnay. Mas isso não indica muito para quem não está familiarizado. E acabou que muitas regiões hoje estão preferindo utilizar, aquelas mais novas ainda não consagraram uma denominação de origem, ou tem a denominação de origem, mas ela não é muito conhecida, então eles vão optar por exibir a variedade de uva, né? Então eu vou ter um vinho que é Merlot, um vinho Pinot Noir, um vinho Cabernet Sauvignon. Não quer dizer, isso vai me dar um indício mais ou menos da qualidade do vinho. Quando eu digo que é uma uva só, ele normalmente tem pelo menos 80% daquela uva, e aquilo vai dar um indicativo pelo menos da qualidade daquele vinho. É certo, né, que se eu comprar um Cabernet Sauvignon, independentemente da região dele e do país, ele vai ter a mesma qualidade? Não, nem isso não é tudo, mas já indica um pouco o perfil da uva e que vai dar algum indicativo de qualidade, né? O que a gente tem que prestar atenção é que nem sempre aqueles lugares que já têm denominação de origem caracterizada, nem sempre vão citar as variedades de uva. E aí a gente vai ter que, para saber, pesquisar, ou pesquisar no contrarótulo, que dá alguns indicativos, ou buscar mesmo saber um Chianti, o que ele tem, né? O que é um tipo de vinho, da região da Toscana, qual o tipo de uva que ele tem. Nem sempre isso está indicado, justamente em lugares que já estão mais conhecidos, consagrados, um perfil de vinho. O vinho varietal, então, seria esse vinho normalmente em que predomina uma uva só. Mas a gente tem, então,
uma possibilidade de, mesmo no novo mundo do vinho, não estar indicado a uva. Se não está indicado é porque é um corte, aí eu tenho que procurar saber, tá? Então eu tenho que buscar no contrarótulo do vinho, ou eu pego esses aplicativos, tipo Vivino, que indica mais ou menos, né? A gente escaneia o rótulo e pode já saber um pouco mais de detalhes, eu pego no Google ali para poder descobrir que uvas são, porque é sempre um indicativo um pouco da qualidade. A safra que está indicada no rótulo do vinho vai indicar o ano da colheita daquela uva. Mesmo que a vinificação, que ele vá para o mercado mais tarde, ele vai indicar que foi, né, o ano da colheita da uva. E o que isso indica? Indica, sim, a idade do vinho, né? Então a gente pode ver um vinho mais jovem, dá para a gente beber, tem vinhos que a gente pode beber mais jovens, tem vinhos que você teria que esperar um tempo, porque ele está tânico, ele ainda vai passar por um envelhecimento, e aí alguns podem envelhecer mais, alguns não. É bom sempre saber, principalmente se o vinho já está mais antigo, né, ele aguenta tanto tempo, é bom procurar saber, porque senão ele pode ter o risco até de já estar muito envelhecido, oxidado. Então, ou outro que seja muito jovem, que teria que esperar um pouco para beber. Então, isso é o que indica a safra. Eu não encontrei a safra do vinho, né? Não encontrei nem no rótulo, nem no contrarótulo, nem alguma parte da garrafa do vinho. O que pode ser isso? Porque eles não são de uma safra só. Tá? Isso é mais raro, mas está muito presente, especialmente nos espumantes, que eles são feitos, às vezes, de cortes de parcelas de uvas de safras diferenciadas. É muito comum. É mais comum no espumante, e às vezes até num vinho licoroso, como o vinho do Porto, que ele não seja de uma safra só. Então não tem nada de errado, é porque é isso mesmo. Ali, ao contrário, quando a safra é indicada, é porque é um ano muito especial. A safra foi excepcional, eles querem fazer um vinho, né, representativo dessa safra, e ele vai normalmente custar mais caro. Isso é principalmente para o caso dos espumantes, tá? E também, às vezes, do vinho fortificado. Aí a gente vai ter uma expressão vintage e tal, é porque está falando que é uma safra muito especial, então aí vai indicar a safra, é uma questão de mais exceção do que a regra. Mas, normalmente, os vinhos que não são, né, dessa categoria vão indicar a safra. Quarto elemento aí que a gente pode dizer seria o método de elaboração. E aí eu também vou chamar a atenção para o espumante. Ele vai ter algo que indica bastante a qualidade do vinho. É bom ficar atento. Eu vou comprar um espumante, então ele vai ter lá, por exemplo, normalmente se ele não tem indicado nada, além de ser Brut ou da casa, né, da vinícola que produz, ele normalmente é feito pelo método Charmat. A gente tem o método Charmat ou o método Champenoise. O método Champenoise é inspirado na região de Champagne, mas ele acontece, o vinho espumante ele é de segunda fermentação, então ele acontece em tanques de aço inoxidável, nas autoclaves, ou ele acontece essa segunda fermentação nas garrafas. Nas garrafas é um método mais sofisticado, mais demorado, normalmente é o método do champanhe, que é feito por outras regiões também. Então, normalmente, um vinho um espumante mais qualificado, tal, ele teria indicado ou champenoise, ou o método clássico, ou o método tradicional. Isso significa que a segunda fermentação foi feita na garrafa. Se não tiver indicado, normalmente vai ser método Charmat, nem sempre vai ser indicado que é método Charmat, mas se não tiver nada indicado, então é o método Charmat, que é um método mais simples dos espumantes mais jovens, que não passam por um envelhecimento, que é normalmente mais barato, mais acessíveis e podem ser muito bons, né? Mas são categorias diferenciadas. Método de elaboração também pode estar presente, às vezes, na questão do envelhecimento dos vinhos brancos ou tintos, que normalmente vão dizer reserva, gran reserva. Isso é um pouco arriscado, tá? A gente dizer que o reserva, em tese, indicaria que ele passou por um envelhecimento em barrica de carvalho. Mas isso não vale para, hoje em dia, a gente está vendo muito essa utilização só para indicar que um vinho é de uma categoria melhor do que o outro. Então, ele cai mais na indicação de categoria do que de envelhecimento.
Mas se for um vinho, por exemplo, italiano ou espanhol, se tiver reserva, gran reserva, criança, indica no vinho espanhol, indica que ele que passou por um tempo de barrica de carvalho. Quanto mais criança, é um tempo menor, reserva, né, maior, e aí gran reserva mais, né, mais tempo ainda. Vai indicar que ele vai ter uma presença da barrica, e esses elementos vão dar um caráter, um aroma e um sabor diferenciado para o vinho. No caso do Novo Mundo do Vinho, o reserva já não está indicando passagem por barrica, e aí ele vai indicar sim que é de uma categoria melhor da vinícola do que os vinhos simples, sem serem reservas. E aí a gente já cai no outro elemento, que é das categorias, né? Então, o que vai indicar as categorias já não é método de elaboração, mas eu vou indicar, às vezes, de que se um vinho é seleção, por exemplo, que tem no Brasil, seleção é de uma categoria, reserva de uma categoria melhor, né? E aí, gran reserva, sim, nesse caso, pode indicar passagem pelo carvalho, mas de que é por uma categoria melhor ainda, né? Outro elemento que pode indicar também categorias são cru, grand cru, premier cru, grand cru. Isso é existente muito na França. E normalmente os preços também vão ser mais caros. Finalmente, um outro elemento também que pode ser indicado é a questão da graduação aí de açúcar, né? O tanto de açúcar residual que tem num vinho. Normalmente, também no espumante, isso vai estar muito indicado. A gente tem o brut, o espumante brut quer dizer espumante seco, extra brut, mais seco ainda. Demi-sec, então é mais adocicado, seria mais ou menos correspondente ao vinho suave, né? Nos espumantes. E se ele tiver ainda né, alguma coisa que se refira aí a ser doce, ele é mais doce ainda, né? No caso é mais raro, é mais comum a gente ver no espumante o brut ou demi-sec. Então o brut é seco e o outro é suave. Então, isso aí é indicado nos rótulos também. Quando a gente tem também, já não nos espumantes, mas nos vinhos mais chamados adocicados, licorosos, vai ter isso indicado, que é colheita tardia, que é duo, ou que ele é passito, que é algum elemento que vai indicar no rótulo que ele foi feito, que é um método que eu fiz para tornar o vinho mais adocicado. E aí, esse tipo de vinho, gente, é mais utilizado ou como aperitivo ou como vinho doce de sobremesa. Eu puxo aí então agora para a gente finalizar mais, então buscando esse momento agora que é de festa junina, né? Em junho a gente tem muita festa junina, e aí a gente tem alguns pratos típicos, por exemplo, mais tipo canjica, que está muito presente, pé de moleque, pamonha, paçoca. A gente vai ter muita coisa mais adocicada. E muita gente não sabe que existem vinhos de sobremesa, que são vinhos para acompanhar esses pratos mais adocicados. O que pode ser um vinho mais adocicado de sobremesa? Pode ser a uva, que é mais adocicada, por exemplo, a uva moscatel, até os espumantes que eu falei, eles são mais adocicados e podem acompanhar esses pratos. A gente tem algumas uvas, por exemplo, Malvasia, Gewürztraminer. Vocês podem começar a olhar os rótulos, né, dessas uvas, Malvasia, Gewürztraminer ou colheita tardia. São uvas que são mais doces e aí tornam os vinhos mais doces, que podem acompanhar esses tipos de prato, ou esses aí que eu falei, passito e tal. Quer dizer, existem vinhos de sobremesa que podem ser utilizados para acompanhar essas iguarias, essas sobremesas, e também que podem ser tomados como aperitivo, simplesmente geladinhos. São, né, super delicioso você tomar um vinho desse adocicado mais gelado, que aí ele não fica muito pesado, enjoativo, e aí você toma solo ou acompanhando uma dessas sobremesas, desses pratos, tipo canjica. Canjica, por exemplo, a gente vai lembrar que não tem o quentão. A gente tem muito, por exemplo, nos países mais frios ou as regiões mais frias, que o pessoal faz o vinho quente. O vinho quente é muito parecido, ele esquenta mais doce, mais adocicado, com cravo, né, ou canela, alguma coisa que vai dar uma aromatizada. Né? Então, quer dizer, aquilo ali não é à toa também, acompanha muito bem. Aquilo esquenta, né? O vinho esquenta, mas ele adocicado também pode acompanhar também
esses pratos aí mais da festa junina. Vocês podem fazer o mesmo também com esses vinhos mais adocicados, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um vinho que é da uva Gewürztraminer. A origem dela ali é da região da Alsácia, que é uma região limite ali com a Alemanha, que tem, tanto nessa região, a gente tem uns vinhos mais adocicados. Essa uva, naturalmente, ela é mais adocicada e às vezes eles colhem ela mais tardiamente. Ela é muito aromática, é uma delícia, é um vinho extremamente aromático. É uma uva branca e ela também é produzida tanto na Alsácia quanto na Alemanha, quanto aquela região da Europa central toda ali, Suíça, norte da Itália, e tem essa característica. E também tem sido muito produzida até na América do Sul. No Brasil, né, a gente vai encontrar pode procurar aí vários rótulos de vinhos brancos da uva Gewürztraminer, que ela é um vinho extremamente aromático, mais adocicado. Quem tem dificuldade, por exemplo, com um vinho mais seco, pode tomar, que é uma delícia, toma ele mais geladinho e pode acompanhá-los também, principalmente se for colheita tardia, pode acompanhar aí uma canjica, um prato mais adocicado, outro tipo de sobremesa também. Então, é um vinho delicioso que vale a pena experimentar, né? Vamos exercitar isso agora no rótulo, né? De olhar isso, pesquisar um pouco os rótulos e aproveitar o inverno para tomar mais vinho. Então, saúde e até a próxima.